Queridos, eu me permito começar com um texto que não tem nada a ver com o que eu vou pregar, como uma espécie de introdução. Você pode deixar lá o seu texto aberto, ou se você quiser conferir também, né? Se for que nem eu sou muito... Ezequiel 33. Tá tudo sintonizado aqui, beleza, que bom. Ezequiel 33, a partir do versículo 30, diz uma coisa assim, olha. Filho do homem, o povo de Israel anda fazendo comentários sobre você. Falam sobre você em rodinha junto aos muros e às portas de suas casas. Eles dizem, vamos, venham conosco, vamos ouvir a última mensagem do profeta. Eles chegam diante de você como costumavam vir à minha presença no templo. Eles se assentam e me ouvem, e ouvem o que você diz, mas não colocam uma palavra em prática. Falam muito em amar o Senhor, mas o seu coração só pensa em ganhar mais e mais riquezas. Na verdade, tem um pouco a ver, tá bom, queridos? Você não passa de um divertimento para eles, como um cantor que canta belas canções de amor, ou como um músico que toca bem o seu instrumento. Ouvem o que você fala, mas não põem uma palavra em prática. Eu vou voltar aqui rapidinho, porque eu vou precisar do texto aberto onde eu vou pregar. Mas, irmãos, esse texto é um texto que me perturba, sabiam? Mas me perturba muito, queridos. Diante de Deus, é um texto que assusta. Porque nós temos aqui o profeta, um profeta de Deus, Ezequiel, que está transmitindo às pessoas uma palavra de Deus, porque ele está recebendo do Senhor e passando ao povo, tá? Ele não está pregando como eu estou pregando, ele não está dando uma palestra, as pessoas vão lá para ouvir o que Deus tem para falar, porque naquela época o meio basicamente ainda era esse, sabe? Os profetas recebiam de Deus e transmitiam. Lembre-se que eles estão aqui no exílio. Não há um templo. Por isso que o Senhor fala que é como se eles iam ao templo para me ouvir. Agora eles vêm a ti. Então o profeta é o único meio de Deus comunicar com o povo. Mas você observa, eu li a Nova Bíblia Viva, que diz, você é divertimento para eles. Eles vêm até você, mas eles vêm em busca de entretenimento. Irmãos, é uma das coisas mais assombrosas que eu posso imaginar para um pregador e para a igreja. Primeiro porque eu vou falar dos pregadores, porque eu me encaixo aqui. Achar que uma boa mensagem vai produzir o efeito que você quer é loucura. Quando eu digo isso, eu estou pensando o seguinte, eu preparei, eu me organizei, eu estou com a mensagem na ponta da língua, eu domino todo o texto que eu vou pregar, eu preparei aqui algumas ilustrações para provocar as emoções das pessoas, então eu sei que Deus vai fazer esse negócio aqui porque eu me preparei, eu estou aqui, sabe? Achar isso, querido, é loucura, é loucura. Eu cheguei nesse ponto, irmãos, em que eu penso e acredito de todo o coração que por mais que eu pregue a palavra de Deus, por mais que eu seja fiel às Escrituras, eu corro um risco muito grande de apenas entreter vocês. Me assusta isso. Dizem que Spurgeon, ele pregava a igreja tinha uma elevação, né, naquela época, sem os recursos que nós temos hoje, então ele ficava num lugar mais alto, destacado, para que o som se propagasse melhor. Ele subia 8 degraus até chegar no púlpito. E à medida que ele ia subindo, passando de um degrau para outro, ele dizia, Espírito Santo, eu creio em ti. Espírito Santo, eu creio em ti. Porque ele vai reafirmando a convicção de que ele, por mais que fosse conhecido como o príncipe dos pregadores, ele sabia que de si só ele não podia ajudar as pessoas. Todo mundo que prega, querido, tem que ter essa consciência.
A mensagem, pastor, eu tenho uma mensagem muito boa. A mensagem é excelente. Eu já li, já reli, eu já estou aqui preparado. Vai ser uma bênção. Ô, irmãos, só vai ser uma bênção, querido, se o Espírito Santo pegar essa mensagem que você está pregando e fazer com que ela chegue, 1 Tessalonicenses capítulo 1, que ela chegue com poder ao coração do homem. Se o Espírito não fizer isso, a mensagem, desculpe dizer, irmãos, é entretenimento. Qual é esse é o perigo e todo pregador tem que ter consciência. Qual é o grande dilema da igreja diante desse texto? Por que a mensagem do profeta era entretenimento para aquele povo? O texto diz, porque eles iam todos os dias ouvir, mas eles não tinham nenhuma intenção de viver aquilo que eles estavam aprendendo, de praticar aquilo que eles estavam ouvindo. Isso significa que quando a gente ouve uma mensagem sem a intenção, querido, de permitir que aquela mensagem fale ao teu coração e te leve a algum tipo de ação, a mensagem para você é entretenimento. Eu não estou dizendo que você faz isso consciente, eu só estou dizendo que esse é o processo. Ezequiel 30, do 30 ao 33. Leia lá, irmãos. Você é como um cantor que canta belas canções. O que acontece com um cantor que canta belas canções? A gente aplaude, a gente se emociona, mas em si a canção não vai mudar você. Eu vou lá e eu me divirto. Eu vou lá e satisfaço a minha alma. Eu vou lá e me entretenho. Mas é só isso. Saí de lá, acabou. Entende, queridos? Esse é o drama nosso. Esse irmãos, é o desespero do meu coração, querido. Você não tem ideia do que é pregar 3 vezes por semana durante anos a fio, querido. E perceber pouca mudança. Sim, a gente se alegra com as mudanças, eu me alegro com isso. Eu celebro, na verdade, quando eu percebo as mudanças na vida das pessoas. Mas me entristeço quando eu vejo uma pessoa que está num caminho de erro, sabe, com atitudes equivocadas, com pensamentos equivocados, não conseguem viver a vida cristã e eles estão lá semana após semana, semana após semana, anos após anos, ouvindo a mensagem, mas a mensagem não surte nenhum efeito no coração. Eu digo, Deus tem misericórdia da minha alma. Eu sei, querido, que eu não sou responsável por transformar vocês, eu tenho consciência disso. Eu sei que eu preciso do Espírito para pregar a palavra, mas vocês precisam tanto quanto eu para ouvir a palavra, entende? Paulo diz aos Tessalonicenses, a nossa palavra foi recebida por vocês não como palavras simples, mas como palavra de Deus. O Espírito fez com que a palavra chegasse com poder ao coração de vocês. Por isso a transformação. Por isso a mudança radical. Eu espero, querido, que a gente tenha consciência disso. Os irmãos que estiverem conectados por aqui, no sinal daqui, desliguem, por favor, tá bom, querido? Vocês que estão... Não precisa, você está ouvindo aqui. Tá? Tá fazendo travar um pouco a conexão, tá bom? Quem estiver por aqui, deixa só o pessoal de fora que tá, porque eu estou vendo aqui o pessoal de fora que está assistindo, então deixa só o pessoal de fora, tá bom? Não usa a internet é fraca. É isso, alguém já desligou, já voltou aqui já um pouco, viu? Eu vou trazer uma palavra hoje, queridos, que o pastor trouxe algo ontem, né, muito interessante. Como ele disse, ele estava preparando o terreno. Só que eu vou continuar na mesma pegada, porque eu quero mostrar a vocês hoje. Eu não vou dizer, querido, que são só esses os motivos pelos quais nós não conseguimos orar, ter uma vida de oração. Mas eu tenho certeza, irmãos, que é bem provável que um desses motivos a gente esteja vivenciando, talvez sem se dar conta, não de propósito. Irmãos, eu não acredito que um crente propositalmente... Eu tenho a impressão, o som sumiu. Ok, isso. Que um crente propositalmente adotaria uma dessas posturas aqui, né? Eu vou agir dessa forma porque assim e tal, mas inconscientemente
inconscientemente, ou às vezes enganado pelo inimigo, nós podemos adotar uma dessas posturas aqui e não viver a vida de oração que nós devíamos. Nós somos seres, queridos, que somos guiados, nós somos dirigidos pelo nosso inconsciente. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos adotando estratégias, posturas, hábitos, inconscientemente, sabe? Inclusive, eu tenho uma palavra que eu já preguei algumas vezes na igreja: quem dirige a sua vida? Porque eu estou falando exatamente disso, de coisas que vão nos guiando a partir do nosso inconsciente, que nós não nos damos conta, porque está no inconsciente. Você só reage, você só age, mas não sabe por quê, na verdade. É provável que uma dessas três causas aqui faça parte. O que eu quero de você, querido, é que você seja honesto o suficiente, que você peça realmente ao Senhor, de todo o teu coração, que você peça ao Senhor para Ele falar contigo. Se não tem nada, irmãos, graças a Deus, tá bom? Aí você precisa descobrir por quê. Mas se Ele apontar alguma coisa daquilo que eu vou falar aqui, querido, eu queria encerrar esse momento hoje, levando a igreja a um momento de oração, de quebrantamento, de arrependimento, para que isso seja mudado, quebrado no nosso coração e a gente possa, de fato, desfrutar, irmãos, de uma vida de oração. Olha o nosso texto. O que vai importar para mim é só a parte final do versículo 2 de Tiago, tá? O versículo diz assim: vocês querem o que não possuem, só o 2, a tal ponto que matam para consegui-lo. Eu vou ler numa outra tradução, porque eu imagino que todo mundo esteja com uma tradução diferente, né? Eu vou ler aqui mas eu nem coloquei aqui, gente. Não, eu vou ler isso aqui mesmo. É a Nova Bíblia Viva, tá? Nova Bíblia Viva. Vocês querem o que não possuem, a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir. Portanto, começam a lutar para tomar deles. Contudo, e é essa a parte que me interessa para a ministração de hoje, contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. É que não pedem a Deus. Tá, agora eu vou colocar isso aqui, tá? Numa outra tradução, porque eu vou usar ela como base, tá? Veja, de onde procedem, ou de onde vêm as guerras e contendas ou pelejas que existem entre vós? Versículo 1. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Na Nova Bíblia Viva diz: não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de você? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Usando aqui, né, é a mesma coisa, mas olha só. E mesmo quando pedem, versículo 3, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dá prazer a vocês, ou o que dará prazer a vocês. Queridos, eu vou tratar desse texto, eu vou pegar aqui esse contexto, lidar aqui com algumas expressões aqui, para chegar onde eu quero de fato, tá bom? Tiago começa aqui nesse texto questionando a origem dos conflitos, as guerras e as pelejas ou as contendas que existem entre aqueles irmãos a quem ele está escrevendo. Ele não está falando aqui, querido, de guerras externas entre nações, mas sim de conflitos e desentendimento dentro da comunidade cristã, dentro da igreja. É um pouco assustador, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ele usa uma linguagem muito forte, ele fala de guerra. E quando ele fala de guerra, as pessoas entendem bem o que é isso, né? Talvez para nós isso não faça tanto sentido. O que é uma guerra, na verdade? Mas aquele povo sabia o que era guerra. Conhecia a guerra e o resultado da guerra. Inclusive,
A igreja, para quem ele está escrevendo, é uma igreja que está fora da sua nação por causa de guerras, né? Então ele usa uma linguagem muito forte. Mas ele está falando, querido, de conflitos, de desentendimentos, de brigas dentro da igreja, entre os irmãos. Ele aponta aqui a raiz desses conflitos, que ele chama de deleites, né? Ou os desejos egoístas. Eu acho que essa expressão, ela cai melhor, nós vamos entender melhor. A razão de todo o conflito, de toda essa guerra entre aqueles irmãos, são os desejos egoístas que guerreiam dentro deles. Esses desejos é que causam, é que são a fonte da discórdia e da luta, na verdade. E deleites aqui, querido, ou desejos egoístas aqui, se refere a paixões e desejos egoístas que as pessoas buscam, sabe? É uma busca por satisfação pessoal acima de tudo, ainda que isso resulte em conflitos, ainda que isso resulte em desentendimento. São os meus desejos que interessam, é isso que importa, na verdade. Eu quero satisfazê-los, não importa se eu tenho que passar por cima de alguém, não importa se eu tenho que entrar em atrito com alguma pessoa, mas eu preciso satisfazer. Isso soa estranho, né? Porque ele está falando para crente. É estranho, irmãos, eu confesso. É estranho. Veja, cobiçais e nada tendes. Ele vai descrever aqui, ele começa a partir daqui a descrever uma espécie de ciclo vicioso, querido. Eles cobiçam, né? Ou seja, eles desejam intensamente coisas que eles não possuem. Essa cobiça aqui vai levar ele, na verdade, por mais que eles alimentem esses desejos no coração, essas cobiças não produzem aquilo que eles querem. Eles não conseguem obter aquilo que querem por causa desses desejos, tá? Na verdade, essas cobiças produzem um efeito contrário. Eles continuam sem nada ter. Eles cobiçam porque querem, mas continuam sem ter nada. Isso sugere para nós, querido, que o caminho dos desejos egoístas ou da cobiça, a gente está lidando com isso lá em Tiago, né? Cobiça, nesse sentido aqui, é um desejo por algo que Deus não nos permite ter. Pode até ser um desejo lícito, mas que o anseio e a busca por ele me coloca em linha de confronto com Deus, na verdade. A cobiça, Tiago vai dizer, leva a ações extremas, negativas. Novamente, ele usa duas palavras muito fortes para falar disso. Ele diz, vocês matam, né? Matais e invejais. Matar aqui, querido, o sentido da palavra pode ser sim, sabe, num contexto aqui de violência, assim, de assassinato mesmo, de morte. Mas aqui ele está usando essa expressão, uma linguagem forte. Lembra que eu estou falando de guerra, agora estou falando de matar, na verdade. Ele está usando aqui uma linguagem metafórica para falar de ferir os outros com palavras, sabe? Com difamação, com atitudes destrutivas. É disso, é conflito que ele está falando. É briga entre irmãos. É confusão entre as pessoas. Os desejos egoístas do coração dessas pessoas fazem com que elas entrem em atrito com os seus próprios irmãos. Isso leva a conflitos. As palavras são usadas no sentido de destruir o seu oponente. Irmãos, eu repito, querido, é complicado dizer isso. Eu preguei isso lá na igreja, eu ministrei o livro de Tiago lá. E é difícil você aceitar que Tiago está falando para uma igreja, né? Que ele está falando para irmãos, na verdade, porque a maneira como ele se expressa, a linguagem que ele usa, é muito forte, querido, é muito forte. Invejais, a inveja aqui revela o ressentimento e a amargura no coração daqueles que não se contentam em ver outros prosperando. Eles querem prosperar, mas não conseguem. E aí, porque estão olhando o outro prosperar, eles se enchem de amargura. Tá? Essa é uma realidade. Eu lembro aqui do Salmo 73, eu já preguei, mas eu tô aqui querendo fazer uma série de devocionais baseados nesse salmo. O salmista diz, olha assim, Deus é bom, e aí ele começa falando, Deus é bom para o seu povo e tal, mas quanto a mim eu quase caí. E por que ele quase caiu? Porque ele viu a prosperidade do ímpio. Há uma inveja, querido, que
deseja aquilo que o outro quer para si. É disso que Tiago está lidando aqui. Mas há um tipo de inveja que aparentemente é mais santa, mas para mim é pior ainda. É o que é descrito no Salmo 73. Porque o salmista lá, dizem que é Asaf, o autor, ele quase caiu porque ele viu a prosperidade do ímpio. E ele olha, ele vai dizer isso ao longo do Salmo, ele olha para si, um homem de Deus, consagrado, que está vivendo para o Senhor, um adorador, né, que dedicou toda a sua vida a viver para o Senhor, está em crise financeira, está passando por necessidade, está passando por lutas, enquanto ele olha para o ímpio, ele é próspero, a família vai bem. Sabe o que dá a impressão quando você olha esse texto? É que a inveja de Asaf, ela se dá porque o ímpio tem e ele não tem. Ele não quer o que o ímpio tem. Se o ímpio estivesse na mesma condição que ele está, estaria tudo bem. Ele não teria por que reclamar de Deus. Mas porque o ímpio tem e ele não tem, aí ele entrou em conflito. Não é assustador um negócio desse? Bom, se tu estiver na mesma miséria que eu, também, né? Tá aqui na miséria junto, não tem problema nenhum. Mas você tem e eu não tenho, e isso não é justo. Tiago fala para uma igreja, e ele usa aqui... Isso. Ele continua falando, irmãos. Veja, ele fala, combateis e guerreais, e nada tem. Você percebe? Ele está usando uma linguagem muito forte. Ele está usando uma linguagem muito agressiva. A ideia é chocar as pessoas, a ideia é fazer com que as pessoas caiam na real. Por isso ele usa essa linguagem de maneira tão forte. Aqui, querido, ele está falando de conflito constante, sabe? Conflito, guerreais e combateis e nada tendes. Não produz nada. A inveja não produz nada. A cobiça não produz nada. A luta para ter as coisas dessa maneira não produz nada. Essas guerras, querido, novamente, isso pode ser disputas, intrigas, manipulações ou qualquer forma de competição destrutiva que existe. Eu sei que essas pessoas não vão ouvir, mas não vou citar nome mesmo assim. Eu conheci uma pessoa, e o pastor Jair mais do que eu, duas amigas, unha e carne. Uma casou, a outra teve que arrumar um pastor lembrou já, né, pastor? Uma casou... Foi? Não, uma namorou, começou a namorar, a outra arrumou um namorado. A outra casou, ela casou. E foi... Gente, mas é um negócio muito doido, gente. Muito doido. Essas coisas não produzem nada, irmãos. Vocês guerreiam, vocês estão lutando, vocês estão combatendo, vocês estão invejando, vocês estão cobiçando, mas nada disso produz alguma coisa. Nada. Apesar de todo o esforço e conflito, eles continuam sem nada ter, querido. A ideia aqui é, irmãos, né, os métodos e abordagens que eles estão adotando para ter aquilo que eles querem, não conseguem entregar a eles os resultados que eles almejam. Ele vai finalizar, aqui começa a situação, nada tendes porque não pedis. Agora, Tiago vai chamar a atenção para a verdadeira causa do problema naquela igreja. É aqui que a gente precisa atentar, irmãos. Ele revela aqui a razão fundamental para a frustração daquelas pessoas. Elas não pedem a Deus. Elas não têm... Já está dizendo, olha, vocês estão lutando, guerreando, cobiçando, invejando, mas vocês não têm porque vocês não pedem. Em vez de se voltarem para Deus em oração, para suprir as suas necessidades e desejos de forma apropriada, eles estavam confiando nos seus próprios esforços egoístas, na cobiça, na inveja, no conflito. Você percebe? Consciente ou inconsciente, é uma forma de guiar a sua vida. É uma escolha que eu faço. Eu posso tentar alcançar aquilo que eu quero buscando ao Senhor, orando ao Senhor, levando tudo isso diante do Senhor, mas eu posso tentar fazer isso por conta própria. E quando eu adoto essa postura, eles caem nesse erro aqui. Irmãos, eu estou tentando me policiar para não, para não entrar demais, porque senão eu vou passar do horário que eu queria, mas eu quero chamar a sua atenção, querido.
Eu venho dizendo à igreja, vocês estão me ouvindo falar o tempo todo, irmãos, nós precisamos priorizar a nossa vida com Deus. Está lá, Mateus diz algo muito semelhante. Na verdade, Mateus vai dizer, Jesus disse a mesma coisa. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ao invés de se matar, ao invés de se desgastar por completo, tentando alcançar algo, vá para Deus, priorize a vida com Deus, que Ele vai prover. É lógico que o texto não está dizendo que Deus vai te fazer rico ou alguma coisa. Ele vai prover aquilo que você precisa. A promessa do Senhor lá em Mateus 33 lá, é que Deus, naquela situação toda, Ele vai prover o que você precisa, o que você necessita. Por isso que Ele usa lá, o comer, o beber, o vestir. Ele está falando de necessidades básicas, tá? Essas coisas, quando nós priorizamos Deus, elas são apenas uma consequência da bondade, do amor de Deus sobre nós. Porque nós priorizamos a vida com Deus, o Senhor vai nos dar essas coisas, vai acrescentar essas coisas. Então, queridos, aqui, o problema aqui, nesse texto, é que a falta de oração é visto como um sintoma de autossuficiência e de desconexão com Deus como fonte provedora. Eu sou suficiente para produzir aquilo que eu quero. Essa postura me desconecta com a verdadeira fonte de provisão na minha vida. Porque eu paro de depender de Deus e passo a depender de mim mesmo, da minha capacidade, da minha inteligência, do meu trabalho. Entende? A nossa vida de oração, querido, muitas vezes não flui por causa dessas coisas. Eu vou entrar nisso aqui, irmãos. Eu estou apenas introduzindo. Pastor, não vou dar conta. Eu vou adiante aqui, né? Porque é realmente um assunto que, meu irmão, a gente precisa entender essas coisas. Mas ele continua, irmãos, olha. Ele diz, vocês não têm porque não pedem. Aí ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. É como se Tiago estivesse aqui antecipando uma possível objeção da igreja. Mas nós pedimos. Você está dizendo que a gente não tem porque não pede, mas nós estamos pedindo. E aí Tiago vai dizer, tá, só que vocês estão pedindo errado. Não é suficiente apenas orar, irmãos. É preciso orar da maneira certa. O problema, querido, não é apenas a falta de oração. Às vezes, o problema é a motivação errada para orar. A gente tem que entender essas coisas, irmãos. Eu tive que cair essa semana, irmãos. Eu estava orando. Gente, orar tem as suas vantagens, sabia? Além de toda a comunhão com Deus, de tudo, é um tempo em que Deus parece que escolhe para falar com você enquanto você ora. Porque eu tive essa consciência. Eu estava orando e ali, eu não vou dizer que foi Deus, irmãos. Geralmente eu nunca digo isso porque eu não gosto da ideia de que atribuir uma coisa a Deus quando talvez não tenha sido. Mas enquanto eu estava orando pela igreja, porque eu oro pro avivamento todo dia, me veio um pensamento ao coração. Qual é o motivo de estar pedindo isso? Por que tu está pedindo essas coisas? Aí eu tive que parar, queridos. Eu tive que parar. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A pergunta que veio ao meu coração é, tu está fazendo isso pela glória de Deus e Deus? E, irmãos, eu entrei em choque, ó. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa que você não pensa nas motivações, no que está te movendo a buscar aquilo. E às vezes a motivação, você está orando por uma coisa boa com a motivação errada. E eu tive que começar a repetir para mim mesmo em toda oração que eu faço. Senhor, eu estou fazendo isso pela tua glória. Eu não estou fazendo isso por causa de mim. E eu digo isso para internalizar porque eu entendi ali, querido, que a gente pode. Na sua paixão, no seu desejo por ver a obra de Deus andar, você pode estar agindo numa motivação equivocada. E Deus conhece o nosso coração. Ele conhece, irmãos. E geralmente quando Deus atende uma oração nossa com motivação equivocada, Ele sabendo disso, Ele faz isso para nos disciplinar.
Não é para nos abençoar. Lembra lá do povo no deserto? Que vocês querem comida? Vou dar. Vou dar. Da carne que vocês querem? Vou dar carne para vocês. O povo está lá desesperado, a carne está na boca e Deus transforma a carne em bichos. Em motivação errada, irmãos. Motivação errada. Ah, Jesus, o Senhor precisa nos ensinar, querido. São orações egoístas, centradas em nós mesmos. Eles não estavam pedindo, querido, de acordo com a vontade de Deus, ou para o bem comum, ou para a glória de Deus. Olha o que Tiago diz. Vocês estão buscando essas coisas para os vossos... Vou pegar aqui. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O que move vocês são desejos egoístas. Eu não estou respondendo porque a oração de vocês é uma oração egoísta. Você não está pensando no reino, você não está pensando na glória de Deus, você está pensando apenas em satisfazer, ainda que esse desejo possa ser um desejo bom, ver um mover de Deus na igreja é um desejo bom, mas a razão pela qual você deseja isso é o problema, irmãos. Você quer que Deus seja glorificado ou você quer fazer marketing com o teu nome, se promover? É isso que eu tenho visto com a igreja hoje, quase que de maneira generalizada, sabe? O marketing hoje invadiu a igreja, os pregadores usam isso e abusam. Marketing. Promoção pessoal, sua foto, seu nome, meu ministério, meu isso, meu aquilo, eu sou isso. Fala lá, Lucas, de novo, como é que é lá, Lucas? A língua dos sonhos. Bora, moço, vem! Quem aqui? Quem é? Vai lá, Romildo. O pastor Mirim lá, vai. A oração. Isso. Mas tem que... A unção da galinha. O problema, querido, é que esses irmãos, eles estavam buscando a Deus como um meio de satisfazer os seus desejos egoístas, os seus prazeres, em vez de buscar a Deus por si mesmo e pela vontade dele. Vamos lá, irmãos. Por que Tiago disse, nada tendes porque não pedis? Tiago disse isso pensando em algumas coisas. Vamos tentar fazer isso aqui? Acompanhe comigo. Por que ele disse, nada tendes porque não pedis? Primeiro, para diagnosticar um problema fundamental na vida daqueles irmãos. Ele queria revelar a raiz dos conflitos e da insatisfação na vida da igreja. O problema não era as circunstâncias externas, por mais terríveis que elas fossem, o problema não era esse. O problema era uma falha espiritual interna. Primeiro, a falta de oração. Esse era o problema que estava por trás de tudo isso, e a busca por satisfação em fontes erradas. Grave isso, irmãos. Busca por satisfação em fontes erradas. Grave isso. Outra coisa que Tiago queria, corrigir um comportamento errado. Ao apontar a falta de oração, querido, ele estava implicitamente incentivando os seus leitores ou a sua igreja a mudarem a abordagem. E Tiago estava aqui chamando a igreja a se voltar para Deus em oração como o primeiro passo para obter o que realmente precisavam e para resolver também o conflito na vida deles. É lógico. Se eu estou buscando em fontes erradas, se eu deixo a fonte principal que é Deus e começo a buscar, se eu não dependo de Deus, eu começo a depender de mim mesmo, a consequência disso vai ser conflito. Mas se eu me voltar para Deus como aquele que pode prover aquilo que eu preciso, os conflitos se acabam, irmãos. Eu não tenho mais que invejar o irmão que tem, eu não tenho mais que... Acabou o conflito. Agora eu estou dependendo de Deus, eu abri mão de depender de mim mesmo, da minha capacidade, eu abri mão da inveja, eu abri mão da cobiça, eu estou em Deus, buscando em Deus, e só essa atitude por si só, ela já elimina esses conflitos que o Tiago descreve aqui. Então a intenção dele é mudar o comportamento da igreja.
Ele também quer ensinar a igreja sobre a provisão divina, irmãos. Ah, querido, Tiago está apontando para Deus como a única fonte, sabe, de toda a boa dádiva, de tudo aquilo que é bom, na verdade, de tudo aquilo que a gente precisa. E, ao mesmo tempo que ele aponta para Deus, ele nos ensina, querido, que nós precisamos depender dele para satisfazer as nossas necessidades. Quando eles não pedem, irmãos, quando eles não estão buscando ao Senhor, eles estavam se afastando da fonte de provisão e confiando, irmãos, escute isso, confiando em seus próprios recursos limitados e nos seus próprios métodos de satisfazer aquilo que eles queriam. Irmãos, eu não tenho dúvida de que um problema que nós temos como igreja, querido, inconsciente, eu não creio, irmão, de todo o meu coração, eu não creio que um crente conscientemente, oh Jesus, eu não creio que um crente conscientemente escolha depender de si mesmo, achando que ele é autossuficiente para prover tudo aquilo que ele precisa. Ainda que eu entenda, querido, que haja pessoas talentosas, gente que pode... Mas, irmãos, prover o que você precisa não é só prover financeiramente. Eu estou falando de prover emocionalmente, de prover espiritualmente. E essas coisas não são alcançadas com talentos, não são alcançadas com inteligência, não são alcançadas com esforço, irmãos. Tiago está mostrando para a igreja que elas precisam de Deus. Ele é a fonte de toda provisão. Ele é a fonte de toda provisão. Sem Ele, querido, eu posso ter coisas. O pastor Jair falou muito. Eu posso ter coisas. E sim, é verdade. O homem pode enriquecer. Na verdade, até isso é complicado, sabia? Deuteronômio, lá capítulo 8, diz que a sabedoria para adquirir riqueza vem de Deus. Eu sei que está falando para Israel, mas eu não creio que aquilo se limite só a Israel. Entende? Mas ainda assim, querido, ainda que o homem tenha a capacidade de produzir riquezas honestamente, o fato de ele conseguir isso não significa que ele é autossuficiente, porque o homem não tem só necessidades materiais, o homem tem necessidades emocionais, mas principalmente o homem tem necessidades espirituais. E enquanto essas necessidades não forem preenchidas, supridas por Deus, e só Deus pode suprir isso em nós, então não adianta todo o sucesso do mundo, irmãos. Eu trabalhei para alguém rico, e eu vi aquela pessoa chamando lá a mãe de santo, não sei o que tem, para subir lá no seu apartamento, para fazer trabalhos, porque ela estava mal, sabe? Tentando alcançar algum tipo de favor de Deus. Mas na sua ignorância, ao invés de buscar a Deus ou a igreja para pedir orientação, ela ia atrás de uma macumbeira, de uma pessoa que faz trabalhos. Isso revela o coração do homem, irmãos. Também Tiago queria, querido, é lógico, né? Ele queria mostrar a essa igreja a importância da oração, irmãos. A afirmação enfatiza, querido, a importância da oração como um meio de comunicação com Deus e de acesso à provisão de Deus. Escute, querido, a oração não é apenas um ritual, mas uma necessidade vital para nós crentes, tá? E é vital para que a gente viva uma vida plena e em paz com Deus. Eu vou lhe dizer, querido, você que não tem ido orar, você está perdendo. Porque, irmãos, eu tenho aprendido, é impressionante isso, pastor Jair. Você aprende mais numa hora de oração do que em horas de leitura. Sabe que coisa impressionante? Lloyd Jones diz, só para você entender o que eu estou colocando, Lloyd Jones diz que quando o Espírito se manifesta e opera, pensa, uma vida inteira sua de trabalho para Deus, de dedicação ao Senhor, não é nada comparado com o agir. Quando ele age, aquilo que você levou anos para fazer, o Espírito faz em questão de minutos. É mais ou menos isso. Essa busca com Deus, dependendo de como você faz isso, querido, essa busca por Deus pode te trazer
não é conhecimento, irmãos, adquirido com livros. São coisas que o Senhor vai nos ensinando ao longo da caminhada com Ele, sabe? Porque o que eu penso que acontece na oração muitas vezes é que Deus vai, porque Ele entende o nosso desejo de querer se aproximar, de querer continuar, de querer buscar, de querer conhecer o Senhor. Então Ele vai, é como se Ele fosse liberando aos poucos o que está no nosso coração. Porque é exatamente aquilo que está oculto no nosso coração que nos impede de buscar o Senhor e de alcançar o favor de Deus. Então Ele vai, para mim essa é a experiência, irmãos. Eu tenho aprendido muito com esse negócio, sabe? Não deixa a criança tirar a tua atenção, querido. É disso que eu falo com vocês. É disso. Ele não tem culpa, entendeu? O culpado é você que não consegue conter os seus pensamentos, a sua mente. E, irmãos, Bianca, você vai me perdoar, o Alexandre não tem nada a ver com isso, mas o inimigo está procurando uma brecha para tirar o teu foco, entende? Essa é a guerra, irmãos, essa é a guerra. Pode deixar, ele vai, é uma criança, ele vai, é engraçado sim, mas se você, era uma das coisas que eu ia ministrar, distrações. Talvez um dos maiores inimigos cristãos hoje seja as distrações que nós permitimos, entende? Na nossa vida, que roubam de nós momentos como esses. Então, veja, querido, a questão aqui, Tiago está chamando a nossa atenção, sabe? Para a necessidade da oração. E ainda falando sobre isso, ele chama a nossa atenção a distinguir, a fazer separação entre uma oração correta e uma oração egoísta. Quando ele adiciona o versículo 3, ele diz, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal e estão pedindo para gastar nos seus próprios deleites, para satisfazer os seus desejos egoístas. Então, veja, ele está mostrando, há uma oração que ela é sincera, há uma oração que Deus vai responder, mas há um tipo de oração egoísta que isso vai te impedir de receber aquilo que Deus está te dando, ou pode te dar. Então ele está nos ensinando, irmãos, há uma oração correta, essa terá a resposta de Deus, mas há um tipo de oração egoísta que não terá da parte de Deus nenhuma resposta. Então o Tiago está nos ensinando a pedir corretamente. Veja, orar apenas para satisfazer desejos egoístas não produzirá os resultados desejados por Deus. Se você pegar, irmãos, as Escrituras, eu sempre falo, né? É perigoso você pegar um texto para falar de oração. Porque quando você pega as Escrituras e pensa na oração, o salmista vai dizer que Deus o atendeu porque ele não estava em pecado. Acho que é o Salmo 66. Eu não sei se é Tiago, alguém vai... Pedro vai dizer assim que a nossa oração ela é respondida quando ela é feita de acordo com a vontade de Deus. Aí, as Escrituras vão listando uma série de pré-requisitos para que a nossa oração seja respondida por Deus. Irmãos, não adianta apenas orar. Entenda isso, não adianta apenas orar. Ir para diante de Deus e pedir. Você tem que lidar com o seu coração e com as motivações do seu coração, do porquê você está fazendo. Entende? Porque às vezes eu estou fazendo a coisa certa, só que estou fazendo a coisa certa da maneira errada. Ou pelas motivações erradas. Que vai dar no mesmo, querido. Que vai dar no mesmo. Então, resumindo isso aqui, agora que eu estou chegando agora no ponto central da mensagem. Tiago disse, nada tendes porque não pedis, para mostrar que a falta de oração é um sintoma de um problema espiritual mais profundo. Qual é esse problema? Na verdade, não é um, queridos, são 3. A autossuficiência, a cobiça e a busca por satisfação em fontes erradas. Eu estou apresentando a vocês aqui 3 motivos, tá? 3 motivos do porquê talvez nós não oramos, ou orando, talvez Deus não nos atenda. A autossuficiência, cobiça e a busca por satisfação em fontes erradas, querido. Eu quero que você chame a sua atenção para isso, tá? E aqui, irmãos, eu quero apresentar a vocês uma pergunta que eu vou responder.
Isso é o cerne da ministração. Como a autossuficiência, a cobiça e a busca por satisfação em fontes erradas podem ser um sintoma de um problema espiritual mais profundo que é refletido na falta de oração. E vou repetir, querido, porque essa pergunta é fundamental e a mensagem é a resposta a ela. Como a autossuficiência, a cobiça e a busca por satisfação em fontes erradas podem ser um sintoma de um problema espiritual mais profundo que é refletido na falta de oração. Eu vou te mostrar como e porquê, tá? Como e porquê. Vamos começar com a autossuficiência. Vamos definir a autossuficiência, tá? A autossuficiência é a atitude de depender primariamente de si mesmo, de suas próprias habilidades, recursos, inteligência e esforços para lidar com a vida, resolver problemas e alcançar objetivos. É a crença implícita ou explícita de que não se precisa de ajuda de Deus ou de outras pessoas de forma genuína. Eu não preciso. Eu sou autossuficiente. Eu me basto. Ah, pastor, mas crente não faz isso. Caralho, irmãos. Estude. Faça tudo o que você puder para aprender, mas leve tudo antes a Deus. Não coloque a sua dependência de alcançar o que você quer apenas nos estudos. Por mais que você precise, por mais que você deve se dedicar, antes leve a Deus. Coloque a sua confiança no Senhor. Peça a ajuda do Senhor. E isso serve para toda... Pregadores, elaborem suas mensagens. Se quiser treinar, treine. Vá para diante do espelho, imagine-se pregando, ou pregando mesmo, entendeu? Faça como eu vi o pregador, acho que foi José Irió, começou pregando para abóboras, entendeu? Para treinar. Faça, irmãos, isso não é errado. Estude, se dedique, gaste tempo preparando, estudando, olhando o dicionário, vendo comentário, essa coisa, pesquisando. Hoje o ChatGPT é uma ferramenta muito boa para pregador, para preparar mensagem, né? Como fonte de aprendizado. Faça o seu melhor, mas não ponha a confiança nisso. Não ponha, querido. Adoradores, queridos, ensaiem, cantem, se esforcem, dê o seu melhor, esmerilhem-se. Mas não pense, querido, que é só cantar bem ou tocar bem que vai fazer com que a glória do Senhor apareça e venha sobre nós. Nós precisamos de Deus na nossa vida. O pessoal da mídia, o pessoal da intercessão, o pessoal da líder de célula, sei lá. Você, querido, entenda, você, trabalhador comum, na verdade, não pense que é por causa do teu salário, não pense que... Você precisa de Deus, irmãos. A autossuficiência, nesse sentido, é uma praga, irmãos. Desculpa a expressão, é uma miséria na vida de qualquer cristão. Repetindo, autossuficiência é a atitude de depender primariamente de si mesmo, de suas próprias habilidades, recursos, inteligência e esforços para lidar com a vida, resolver problemas e alcançar objetivos. É a crença implícita ou explícita de você achar que é suficiente para si mesmo. Eu não preciso de ajuda, irmãos. Eu não preciso de ajuda. E como é que a autossuficiência leva à falta de oração, irmãos? É simples. A oração, na sua essência, ela é um ato de dependência de Deus. Não é simples? Se eu acho que eu me basto, para que orar? Talvez, querido, alguns de nós não orem porque acham que pode resolver os seus problemas. É provável, inconscientemente, que nós não desfrutemos de uma vida de oração por nos acharmos capazes de prover aquilo que nós precisamos, de satisfazer a nós mesmos. Eu caí na real em relação a isso, irmãos. Diante de Deus, caí na real. É tolice. Desculpe o que eu vou dizer, é burrice. É burrice. É um orgulho doentio. Vou mais, é maligno, irmãos. É maligno esse tipo de comportamento. Nos afasta de Deus. Nos impede da comunhão com Deus.
Faz a gente confiar em si mesmo, nas nossas habilidades, na nossa capacidade, na nossa inteligência. A oração, querido, em essência, ela é um ato de dependência de Deus. Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de Ti. Eu estou aqui porque eu não sou suficiente como pregador, Senhor, de produzir resultados na vida das pessoas. Eu estou aqui, Senhor, porque como pai eu não sou suficiente para gerar filhos como eu gostaria que fossem. Eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. É esse reconhecimento, querido, de que nós somos limitados e de que nós precisamos da intervenção, da sabedoria, do poder e da provisão de Deus na nossa vida. Oração é isso, irmãos. Uma pessoa autossuficiente, querido, por acreditar que pode fazer tudo sozinha, naturalmente ela sente menos necessidade de orar. Irmão, se você acredita que tem tudo aquilo que precisa, que tem todas as respostas, todos os recursos dentro de si, me responda honestamente, qual a necessidade de orar? Quando nós não oramos, nós estamos dizendo isso para Deus: eu não preciso do Senhor, eu sou capaz, eu posso resolver sozinho, eu posso fazer sozinho, eu posso alcançar esse objetivo sozinho. E por que a autossuficiência leva à falta de oração, irmãos? Porque ela é um sintoma de orgulho. Ela reflete uma visão distorcida da realidade, onde a pessoa superestima sua capacidade e subestima a sua necessidade de Deus. Você quer ver um texto bíblico que resolve isso aqui de uma vez por toda? Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará por um caminho de sucesso. Percebe, querido? Confie no Senhor de todo o seu coração. Não pense que a sua própria capacidade é suficiente. Queridos, eu não estou aqui menosprezando, eu não estou aqui dizendo, irmãos, vida próspera sem orar. Eu sei que pode. Homens ímpios, honestos, que fazem isso. Mas a questão não é essa, irmãos. A ideia aqui não tem a ver tanto com prosperidade, tem a ver com bem-estar. O homem é um ser holístico, não é bonita a expressão? O homem é um ser holístico, ele é corpo, alma e espírito. Se você satisfaz necessidades materiais, mas não satisfaz, é só o que tem hoje. Ou, como diz o Neil Barreto, você é tão rico que tudo que você tem é dinheiro. Tão pobre, no caso. Isso mesmo. É tão pobre que tudo que você tem é dinheiro. Entende? É uma coisa assim assustadora, irmãos. Eu preciso ter consciência de que eu dependo do Senhor. Me permita fazer uma pausa rapidinho. A pergunta que a gente faz, irmãos, é exatamente essa, querido. Será que nós dependemos do Senhor? Será que nós conseguimos, na nossa vida, no nosso dia a dia? A autossuficiência, irmãos, é uma forma de rejeitar esse tipo de dependência de Deus. E isso nos afasta do Senhor, da nossa relação com Ele. Se eu me basto, querido, eu não preciso de Deus. Se eu sou capaz de resolver minha própria vida, de guiar minha própria vida, eu não preciso de Deus. Eu não tenho... É um problema da igreja no Brasil. No Brasil. Na Coreia do Sul, eu lembro do Luciano Subirá, foi lá para conhecer a igreja lá do Evangelho Pleno, do David Young Cho. Americanizou o nome, é Paul Young Cho, e ele mudou para David. E ele foi, na verdade, quase metade da população coreana está de joelhos de madrugada. Ele foi convidado para ir ao culto das 5 da manhã. Acordou, 4h30. Quando ele acordou, estava caindo, não era um temporal, era um dilúvio. E ele pensou, vixe, vim num dia ruim. Não vai ter ninguém na igreja. Acostumado com o Brasil, né? Choveu. Irmãos, foi Nicodemos, foi? Não lembro se foi ele não, pastor. Ele chegou na igreja às 5 horas, irmãos. Ele só sentou porque reservaram um lugar para ele. 5.000 pessoas prostradas de joelho, de madrugada. E era o segundo culto.
Um de 4 às 5, um de 5 às 6, um de 6 às 7. Sei que isso é uma coisa proposital. Eu sou suficiente, eu sou a última Coca-Cola do deserto, eu não preciso de ninguém, nem de Deus. Eu não faria isso, você não é doido. Mas é possível que inconscientemente você esteja agindo dessa forma, sem se dar conta. Talvez essa seja a única explicação para alguns de nós do porquê nós não oramos. Nós achamos que não dependemos de Deus. Nós não pensamos. Vamos voltar para a pergunta, senão a gente perde o rumo, né, querido? Até eu. Como a autossuficiência, a cobiça e a busca por satisfação em fontes erradas podem ser um sintoma de um problema espiritual mais profundo que é refletido na falta de oração. O primeiro, eu já falei da autossuficiência. Agora, nós vamos falar da cobiça. Vamos descrever cobiça muito rapidamente, atendendo aqui a nossa necessidade aqui. Materiais, status, poder, prazeres terrenos, tudo isso em detrimento de valores espirituais e do reino de Deus. O que mais a gente vê, queridos, são pessoas buscando coisas, bens materiais. Trabalham, se esforçam. Irmãos, não tem nada de errado, nada de pecaminoso em trabalhar. Nada, absolutamente nada. E eu me consagro totalmente a esse Deus e todo o meu tempo, energia, inteligência, dons e talentos são canalizados para isso. Eu tiro todo e qualquer tempo para Deus. Não tenho tempo. Bens materiais, status, quem não gosta, né, querido? Poder, prazeres terrenos, os desejos da nossa carne, de satisfação. E na aquisição de coisas terrenas. Eu canalizo tudo que Deus me deu, eu canalizo para ter mais alguma coisa. Quando a mente e o coração estão dominados pela cobiça, querido, há pouco espaço para pensar em Deus, em necessidades espirituais ou em oração. A oração, ela se torna aqui meio que irrelevante, porque a pessoa está consumida pela busca de satisfação através da posse de... É um carro automático, e quando a gente consegue um carro automático, aí aparece um melhor com a tecnologia diferente e eu começo a desejar isso e eu vou trabalhar, eu estou pagando o carro, mas estou trabalhando já para negociar, para trocar ele, e aí todo o meu ser vai ser, tudo que eu tenho, toda a minha força vai ser canalizada para aquilo. E aí a pessoa vai viver, querida, a sua vida dessa forma. Ela vai viver insatisfeita. Ela vai para diante de Deus apresentar aquilo que ela tanto deseja. Ela está trabalhando com todas as forças, não está sendo suficiente, então precisa ir para Deus. Ela pega a sua listinha daquilo que era, as suas prioridades de vida, os seus desejos de consumo, as suas metas de realizações, e ela vai para diante de Deus. Não é errado fazer isso, irmãos, entenda bem, por favor, tá bom? Porque a gente, quando é 8 é 80, né? A gente sai de um extremo para o outro assim, numa facilidade muito grande. A cobiça, ela é sintoma de idolatria no coração. Ela indica que a pessoa está colocando outras coisas, bens, materiais, prazeres, no lugar de Deus em seu coração. Ela está fazendo dos desejos do seu coração um Deus. Consome meu coração. É a cobiça? Irmãos, até Deus será trazido para essa realidade, mas não como aquele a quem eu devo amar e me relacionar. Lembra lá de ontem? Amar de todo o coração, com toda a força, com todo o seu entendimento. Não. Deus vai ser trazido para a minha vida como apenas alguém que pode me dar aquilo que eu tanto quero. Se Ele me der aquilo que eu estou pedindo. Porque se Ele não me der o que eu estou pedindo, eu deixo Ele de lado. Experiência que você estava faz de falar, eu me falei para uma música, né? É uma ignorância completa, né? É ignorância. Isso está tão no inconsciente da igreja que a gente pensa que cantar uma música que diz que é evangélica está adorando a Deus. Acabou. Ao único. Quem canta mais isso hoje, entendeu?
As canções que trazem a adoração realmente, que colocam Deus no centro para ser adorado e servido pelo homem, está perdendo espaço. A cobiça, irmãos, revela uma... E se você não aprender a ser grato a Deus, nada vai fluir na tua vida. Pegue na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, quando a Bíblia fala de palavras, irmãos, em relação à vida com Deus, você vai perceber, querido, que não há espaço para um coração amargurado, para alguém queixoso demais diante de Deus. Isso não tem lugar. Irmãos, olhe para o povo de Israel. Deus libertou esse povo, mas eles eram consumidos. Agora vá lá para Efésios capítulo 5, irmãos. Como é que se enche do Espírito? Falando entre vós com salmos, cânticos, hinos espirituais. Você percebe que a linguagem é outra. A linguagem é outra. Dando graças a Deus por tudo. É essa a linguagem de um cristão. Não é que você não possa levar para diante de Deus e nem sabe cuidar de você da maneira correta. Porque se ele soubesse, se ele tivesse poder, ele me abençoaria. Mas perceba que tudo gira em torno do que eu quero, não do que Deus quer. É cobiça, irmãos. Eu estou vivendo até bem, mas eu quero mais. E porque eu não tenho mais que eu quero, eu me queixo de Deus. Entende? Ou eu vou para diante de Deus pedir que Ele me dê aquilo. E eu insisto nisso, na verdade. Eu sei isso hoje, pregar isso hoje, né? Se você tem o que comer e o que vestir, isso ninguém prega mais. Tá fora de moda. A cobiça revela uma falta de contentamento e gratidão, que são elementos fundamentais de uma vida espiritual saudável. Busca por satisfação em fontes erradas. Essa é a terceira resposta. Eu falei 3 coisas. Primeiro, autossatisfação em fontes erradas. Irmãos, sonde o seu coração, querido. Peça ao Senhor, de fato, que Ele possa trazer luz ao teu coração. Se você, ao término disso aqui, achar, pastor, está tudo bem comigo, não, graças a Deus, tá? Mas se você não tem uma vida de oração, então continue buscando, porque tem alguma coisa errada na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido. O pastor diz hoje, eu sou um homem de oração. Irmãos, você não tem ideia de como eu sou frustrado com minha... Tempos em que eu orava 3 horas por dia. Mas existem tempos que eu oro 30 minutos. E existem tempos que eu faço aquela oraçãozinha sem vergonha do religioso, antes de dormir, sabe? Eu não tô falando de você, tô falando de mim, tá bom, gente? Eu não quero que vocês adotem para vocês o critério que eu adoto para minha vida. Eu desejo de gastar mais tempo diante do Senhor. Pastor, esses dias eu estava na igreja, eu estava orando na igreja, eu fui para a igreja orar, aí de repente eu vou ler um salmo. Sempre que eu for orar, eu vou ler um capítulo da minha leitura devocional, né? Aquela leitura que eu faço 1 vez, 2 vezes por ano. Aí eu abri no Salmo 90, pastor. E tá lá o salmista falando da brevidade da vida. Aí ele vai dizer lá que a gente vive 70. E eu comecei a perceber, querido, que nada nesse mundo importa. Irmãos, não importa, querido. Eu sei, a gente gosta de conforto, essa coisa toda. Eu gosto de viajar, irmãos. Se eu pudesse 2 vezes por ano, em janeiro e em julho, eu pegava a família, colocava no carro. Não, se eu pudesse, eu colocava no avião, não era num carro não, tá, gente? Era no avião. E eu ia para algum canto desses do mundo, passar uma... Nada nesse mundo importa, irmãos. Absolutamente nada nesse mundo importa. Os grandes homens de Deus entenderam isso e viveram à luz disso. Eu não me considero grande porque depois de 30 anos eu fui entender, mas ainda não vivo. Ainda não vivo isso. Nada importa, irmãos. Para que eles se virem depois. Que eles produzam o que eles precisam depois. Que eu não tenho que trabalhar para deixar os meus filhos bem, porque eu vou ensinar eles mal, na verdade. Eles têm que aprender a produzir para viver. Então, a vida é passageira, irmãos. A vida vai rápido. E olha que isso aqui, quantos de nós aqui chegarão aos 70 anos de idade? Quantos? Nenhum sabe. Nenhum tem certeza. Para uma aventura com o filho, e ele volta no caixão, os 2, num caixão para casa. Aham. Chegou em casa no caixão. Ah, pastor, mas o senhor está sendo muito sensacionalista. Se você pensa isso, mano,
único investimento que nós levaremos conosco para a eternidade é o investimento feito no reino de Deus. Vamos lá. A última explicação aqui, que é a busca por satisfação em fontes erradas. Vamos voltar para a pergunta, irmãos? Eu falo tanto que eu me esqueço da pergunta. Como a autossuficiência, a cobiça e a busca por satisfação em fontes erradas podem ser um sintoma espiritual e as necessidades profundas da alma em coisas que não podem realmente satisfazer. E aí eu cito algumas dessas coisas: prazeres passageiros, vícios, relacionamentos superficiais, sucesso material ou a aprovação humana. Essas fontes erradas são todas aquelas que não estão centradas em Deus e nos propósitos de Deus. Vamos chegar lá, tá bom, gente? Eu acho que está tentando voltar e não está. A internet caiu. Eu acho que foi isso. Queridos, como a busca por satisfação em fontes erradas leva à falta de oração, irmãos. Quando uma pessoa busca a satisfação nessas fontes, ela está implicitamente ou explicitamente rejeitando. Nós estamos cavando para nós cisternas rotas. É essa expressão que Jeremias usa. Eu vou já ler o texto, tá bom? Irmãos, querido, eu gostaria muito que você fizesse assim: meu Deus, será que alguma dessas coisas, você vai ter tempo no finalzinho aqui para fazer isso, será que eu estou buscando, será que eu estou alimentando esses desejos? Nós não estaríamos buscando essas coisas. Eu preciso ter consciência, querido, preciso ter consciência de que essas fontes, elas me afastam de Deus. A pessoa começa a buscar alegria e propósito na vida em coisas que são passageiras, que são superficiais, irmãos. Um homem que está buscando essas... que legal, né? Eu aprendi que posso viver sem ter absolutamente nada. A escassez não rouba a minha alegria. A fome... Irmãos, eu tenho até medo de pregar essas coisas. A fome não tira o meu prazer de Deus. A riqueza não me seduz. O status, a fama, as pessoas, a fonte da minha satisfação está em Deus. Em Deus. Somente em Deus. E por isso nada desse mundo me interessa. Irmãos, o ruim disso, porque a gente lê esse texto, a gente pensa assim: isso é Paulo, pastor, isso não é para mim, pastor, porque eu não sou um Paulo da vida. É verdade, ninguém aqui é um Paulo da vida, mas isso não é só para um Paulo da vida, irmãos. Não é que ele é uma pessoa antissocial, não é isso, irmãos. Ele não depende da aprovação, ele não depende do que você pensa dele, do que você acha dele, ele não se importa com isso, porque tudo que ele precisa, ele tem em Deus. Quando uma pessoa busca satisfação em fontes erradas, ela está implicitamente ou explicitamente rejeitando a ideia de que Deus é a fonte de satisfação. Ela é necessária, irmãos, tá? Para que a gente encontre. Se eu estou buscando em fontes erradas, então a oração se torna algo desnecessário na minha vida. A oração se transforma numa coisa ineficaz na minha vida, porque eu estou buscando em outros lugares. A pergunta que a gente faz agora é: por que a busca por satisfação em fontes erradas leva... Pense novamente em Paulo, irmãos. O cara está preso. O cara passou por tantas coisas. 2 Coríntios, eu acho que é capítulo 8, 9 ali, eu não lembro ali, 10, onde ele vai descrever o que ele viveu, os açoites, as prisões, o apedrejamento. Mas esse homem diz, querido, que ele aprendeu o segredo da felicidade, porque o prazer dele está em Cristo. Cristo é o seu prazer. O mundo não o atrai. Eu penso que nenhum homem de Deus deu tanto trabalho para o diabo como Paulo, porque o diabo não tinha o que fazer com Paulo. Ele é preso publicamente, exposto à vergonha num nível quase que extremo. É imparável. Os acontecimentos desse mundo não
não o impede. O diabo não sabe o que fazer com um homem desse, irmãos. É por isso que a gente lê na Bíblia que Paulo e uma equipe, irmãos, eu não sei dizer quantas, mas eu imagino ali em torno de 8, 10 pessoas de Paulo. Eles viraram o mundo de perna pro ar. Eu até falei para minha esposa, amor, quando eu coloquei a oração de manhã e de tarde, eu não coloquei pensando primeiro nos irmãos. Eu coloquei pensando em mim. Eu sou o pastor. Eu estou abrindo a igreja para orar de manhã e tarde. Eu tenho que estar lá. Então eu vou orar. Eu vou me disciplinar. Eu vou colocar esses 2 horários como prioritários na minha vida. Pronto. Agora eu acho que preciso de mais um tempo, mais uma hora, sobre nós naquela cidade, querido. E nós vamos fazer um rebuliço naquele lugar. Um rebuliço santo. Quando Deus quer, irmãos, Ele faz. Ele não precisa de muita gente, entende? Ele não precisa de gente capaz. Lembra lá de 1 Coríntios? Ele escolheu os largados da vida, os que não têm ação de Jonas. Tudo que Deus queria era ter um servo dele dentro de Nínive para anunciar a mensagem dele, porque o resto ele ia fazer. Foi só isso, irmãos. Sabe uma das coisas que mais me choca com pregação, pastor? É ler a pregação de Pedro. Atos 2. Já li aquilo muitas vezes, irmãos. 60% da mensagem de Pedro é recitação. Grandes desses homens do passado aí, você vai perceber que eram homens quase que iletrados, mas que Deus levanta no poder do Espírito Santo. É tudo que eu tenho orado a Deus, irmãos. Que Deus nos levante. Não precisa ser eu. Qualquer um de nós, ou a igreja, não importa, irmãos. Não importa. Mas que Ele venha sobre a igreja. Ele faça de nós ali no Buriti, sabe, um lugar da manifestação da glória. Olhe, lá em Jeremias, no capítulo 2 e no versículo 13, o texto lá descreve o povo de Israel. E é lógico, por extensão, a condição do homem quando se afasta de Deus, tá? E ele descreve da seguinte forma: porque o meu povo fez 2 maldades. Observe o que Deus está dizendo. 2 maldades. Primeira, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. E depois, a segunda maldade, simbolizam qualquer tentativa humana de substituir Deus por algo que não tem poder para sustentar ou saciar. É bom que desperta, né? Ei, escute. Será que você não está cavando cisternas rotas para você? Será que você não está buscando satisfação na sua vida em alguma coisa que não seja Deus? Pense sobre isso, irmãos. Pense sobre isso. Essas substituições, querido, espirituais que a gente faz, essa tentativa de preencher esse vazio em nós, em outras fontes que não sejam Deus, elas ofendem profundamente a Deus, irmãos. Deus diz: o meu povo cometeu 2 males, 2 loucuras. Os judeus deixavam a Deus e iam para debaixo de árvores, para o cume dos montes, adorar os seus deuses. O apego deles por esses deuses falsos é um negócio tão grande que eles chegaram a levar esses deuses para dentro do templo. Ezequiel. Eles estão dizendo: Deus não é... Eles não deixaram de adorar a Deus. Não estão isolados. E é sobre isso que eu quero te mostrar. Eles se alimentam e se reforçam mutuamente, criando uma espécie de ciclo vicioso de afastamento espiritual que se manifesta na falta de oração. Como é, pastor? A autossuficiência leva a pessoa a confiar em seus próprios recursos e a negligenciar a busca por Deus em oração. Por oração, por Deus. O que eu estou dizendo, querido, é que a falta de oração, quando ela vem acompanhada de autossuficiência, de cobiça, de busca por satisfação em fontes erradas, isso não é apenas uma omissão ocasional, mas sim um sintoma de um profundo problema espiritual. Isso revela que o nosso coração se afastou de Deus, que nós estamos confiando em nós mesmos, que nós somos dominados por desejos egoístas e que a gente está
Admitir. É lógico, você não precisa admitir se você acha que não tem, tá? Eu quero que você entenda isso. Não precisa admitir. Ah, pastor, eu sondei meu coração, tá tudo ok. Não tem nada aí. Amém, irmãos. Se essa é a sua situação, amém. Se você quiser, você pode até sair daqui agora e ir para ali, tomar um banho de piscina, ir lá conversar. Não precisa nem ficar mais aqui. Não estou exagerando, não estou sendo sensacionalista, não estou aqui usando de retórica. Eu quero que você entenda. Se você acha que não tem nada disso aqui, você pode ficar à vontade, vai lá. Né? Autossuficiência, cobiça e busca por satisfação em fontes erradas. Será que eu estou disposto a admitir no meu coração alguma dessas coisas? Será que eu acredito que eu sou bom o suficiente para mim mesmo? Que eu não preciso de ajuda? Será que eu não estou alimentando no meu coração que a gente precisa, querido, dessa consciência? Eu penso que essas 3 causas nos impedem de orar. Eu penso que essas coisas minam inconscientemente a nossa vida de oração. Se você, querido, está aqui, se você puder se colocar de pé, eu gostaria que você se colocasse de pé agora, tá bom?